É com muita alegria que estamos iniciando a transmissão de mais um programa em torno do estudo das cartas de Paulo. Hoje, especialmente, estamos aqui para trabalhar o 7º encontro, 14 de junho do ano de 2016. É com muita alegria que nós abraçamos a todos os companheiros nesse momento, amigos que nos acompanham nos trabalhos semanais. Gostaríamos de, nesse instante, convidar a todos para que juntos possamos realizar a oração que dará para o início o nosso encontro da noite. Abraçando a todos os nossos companheiros amigos que se encontram, inclusive na transmissão do YouTube, como o Fernando, a Cleusa, o nosso companheiro Arnaldo, a Marcilene, a Anitta, aos nossos, a Marilac, a Elisa, a Lourdes Oliveira, enfim, todos os companheiros que nesse momento já se encontram a postos. Então, nesse momento, vamos juntos fazermos a oração para que possamos, nesse momento, abrir a nossa percepção, ampliar a nossa comunhão com o Senhor da vida. E para iniciar, gostaríamos de recordar da oração que Jesus nos ensinou. E eu os convido para nos acompanhar. De alma e coração. Senhor da vida, vamos recordar Jesus. Há 2000 anos, quando esteve conosco, trazendo a poesia da esperança, a boa nova do reino, o convite para a vivência do amor. Ele nos ensinou a falar contigo, Senhor, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dê sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. À medida em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a graça, a glória para todo sempre. Senhor da vida, que nesse momento possamos sermos envolvidos pela tua sacrossanta bondade. Envia, Senhor, através dos teus representantes, todos os recursos que possam favorecer as famílias aqui representadas. Todos os companheiros que se encontram passando por provações, por dores, por doenças complexas. Abençoe, Senhor, os familiares.
almas que amamos, corações que admiramos, como também, Senhor, aqueles que ainda temos dificuldades pelas nossas próprias limitações. Envolva a todos, como também, Senhor, a todos aqueles que caminham num mundo sem rumo, perdidos nas ilusões. Envolva, Senhor, os que vibram na violência, no descompasso da intolerância, dos radicalismos, do fanatismo. Que a paz, Senhor, se faça na terra. Que a fraternidade se transforme na bandeira de todos os povos, de todos os seres. Senhor, que a falange do Espírito de verdade possa, nesse momento, favorecer o nosso encontro. E Jesus conduza através dos mensageiros o encaminhamento dos nossos estudos, protegendo o nosso ambiente, para que atinjamos juntos, ao fim da tarefa, os objetivos traçados pelo mundo maior. E assim, pedimos, Senhor, a autorização para iniciarmos o nosso 7º encontro em torno do estudo das cartas do convertido de Damasco. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, irmãs, é com muita alegria que estamos de volta. Vamos hoje realizar, portanto, o nosso 7º estudo em torno das cartas de Paulo de Tarso, na definição de Emmanuel, cartas do próprio Cristo para a cristandade universal. Nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta aos Romanos. Só que me foi sugerido, via inspiração, que iniciasse o nosso trabalho de hoje com uma reflexão para todos nós que estudamos, que estamos envolvidos no contexto da doutrina espírita. Face às indagações que recebemos por aqueles que estão estudando conosco e outros que estão iniciando na doutrina espírita. Devemos estudar as cartas de Paulo? Qual o motivo? Então eu tenho convidado os companheiros a acompanhar os primeiros estudos, onde nós fomos cautelosos e trabalhamos de uma forma bem criteriosa os motivos que nos fizeram iniciar esse projeto. Mas, como sempre é importante a gente estar trazendo o conteúdo doutrinário espírita, nós vamos relembrar alguns pontos só para iniciarmos as reflexões da noite. Nós vamos trazer Allan Kardec quando diz assim: muitos pontos da Bíblia, do Evangelho e de outros autores sacros, em geral, são inteligíveis e mesmo não parecem irracionais senão por falta de chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Esta chave está inteiramente no Espiritismo, assim como já puderam convencer os que estudaram seriamente e com mais tarde melhor reconhecido. É por isso que ele abre horizontes novos para o futuro e lança luz não menos viva sobre os mistérios do passado,
Revista Espírita, 1864. Agora vamos trazer um ponto, um comentário de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, das Reuniões e Sociedades Espíritas. As sociedades religiosas meditam as Escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo, e grande proveito tirarão daí para o seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao Espiritismo, pró ou contra. Desta discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Então, nós gostaríamos de trazer ainda Emmanuel, quando diz no livro O Consolador, na questão 352, quando questionado se devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. E o benfeitor assim responde: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e, negrito nosso aqui, né? Colocamos em vermelho, levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. E ainda, na questão 282, devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina? Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Resposta: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deve ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Considerações rápidas para que nós possamos atender aos pedidos, tentando esclarecer, mas ao mesmo tempo convidar os companheiros a buscar no livro, por exemplo, A Gênese de Allan Kardec, na Revista Espírita, algumas indicativas que ficam claras para nós quanto à importância de, nos tempos atuais, nós utilizarmos a chave do Espiritismo para estudar as Escrituras. Porque, por certo, encontraremos muitos elementos que vão favorecer ao nosso crescimento espiritual.
mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Então, amigos, eu separei aqui para a gente fazer um pequeno resumo do nosso último encontro. Nós separamos aqui um texto que eu vou pedir a permissão para vocês para ler, que vai tratar um pouco desse versículo 3º e do versículo 4. Versículo 3º que fala da descendência de Davi, e o versículo 4, a declaração do Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Para aqueles que estudam, que gostam de manusear as Escrituras, nós vamos abrir no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 30 ao 34. Então, repetindo, Atos 13, 30, 34. Vamos lá. O texto diz assim, versículo 30. Vou ler o 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeireiro, o puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele, da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, ou melhor, a Jesus. Versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje te gerei. E no 34. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção? Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Lembram que nós falamos da descendência de Davi? Então, a promessa para a descendência de Davi, consubstanciada no Filho do Homem, ela foi cumprida na íntegra. E quando a gente reflete sobre a promessa sendo cumprida, principalmente nessa dinâmica do ressuscitar o Filho, ou da ressurreição do Filho do Homem, nós podemos linkar com vários pontos que foram trabalhados na última semana. O processo da evolução, dentro de uma linha, de uma trindade, a trindade universal, que parte da unidade divina, que é a própria criação, é o próprio Criador no universo, a dinâmica da unidade. Existe a unidade absoluta em Deus. Existe a individualidade relativa em cada espírito, na sua própria condição, na sua própria estruturação mental. Então, da unidade parte o Criador para a dinâmica da criação. E na dinâmica da criação, nós vamos encontrar a lei da dualidade. Os princípios da dualidade, do nascer, do crescer, consubstancia o projeto da dinâmica evolutiva numa base filosófica. O pai e o filho, o amante e o amado. E nós vamos ter o terceiro elemento, que é o Espírito santificado. O texto
fala para nós, em Romanos, com muita clareza desse princípio. Vamos voltar agora aos Romanos, a carta, quando diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Aqui é o Espírito, é o ideal, é a essência a caminho da santificação. E a santificação, aqui nesse contexto, para a nossa reflexão, projeta as linhas que definem os efeitos de todo o investimento. Por isso é que a Trindade, ela apresenta para nós a dinâmica perfeita da vida. O Pai, o amante. O Filho, que é a criatura. E o Espírito em santificação, que já o coloca, o Filho, numa condição de compreender, por ser herdeiro do Criador, e honrando essa criação, o Filho se transforma naquele que vai representar o Pai em novas bases. Na administração da herdade, recebendo os dons, reverenciando-os na aplicabilidade e se fazendo um legítimo expoente, um grandiloquente filho, que fala em nome do Pai, pelas expressões da humildade, mas já adquire autoridade por falar em nome dele, porque estará nesta posição em comunhão com o pensamento de Deus. A consciência límpida, o Espírito Santo, o movimento pleno de comunhão, em que o Filho não conspurca, não adultera, não modifica o pensamento do Pai. O assunto é complexo e difícil de expressar, mas devagarzinho a gente chega lá. Lembram, amigos, que no estudo passado nós recordamos da oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, oração para os discípulos, quando Jesus diz assim: Pai, não vos peço que os tire do mundo. Pai, livra-os do mal. Santifica-os na verdade. A verdade é a sua palavra. Então, a palavra de Deus santificada é a palavra, é o verbo que se faz carne, sem nenhum tipo de conspurcação, sem nenhum adultério. Somos nós, quando vamos verificando a função da consciência, manifestando para nós revelações indicativas dos projetos que foram elaborados com vistas ao nosso crescimento, e nós vamos utilizando dos elementos orientativos para o processo educativo ou reeducativo, e com isso vamos crescendo, afirmando, adquirindo segurança, para que novas linhas indutoras auxiliem o nosso campo mental para a sua desenvoltura cada vez mais dinâmica, cada vez mais qualificada, cada vez mais gloriosa. Então, durante muitos séculos, se estabeleceu um dogma que define uma total incompreensão quanto ao significado dessa
trindade extraordinária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou o Espírito Verdade. Ou o Espírito em santificação. Como queira. Eu vou tentar agora falar de uma maneira mais simples. O Pai é a concepção, é o movimento. Para que o Pai ofereça a semente, o Filho é despertado para recolhê-la. E compete ao Filho pegar essa semente e sair para o campo para semear a semente. E depois cultivá-la. E depois, ao vê-la frutificá-la, observar a necessidade de aumentar a produtividade. E nesse movimento de semeadura, de colheita e de multiplicação, nós vamos fixando os caracteres necessários para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa libertação espiritual. Ficou claro? Então, voltando aos princípios que definiram para nós alguns pontos quanto à ressurreição, não é? Porque tem um espírito em santificação, agora a gente pode relembrar a ressurreição. A ressurreição como promessa, a descendência de Davi, apresenta para nós um fator extraordinário, que define uma história familiar, uma história do reinado de Davi e sua descendência, a definir para nós um ciclo evolucional. Princípios norteadores que vão se engrandecendo, que vão sendo passados de geração para geração, como um processo de indução magnética, espiritual, de ensinamentos crísticos, vai passando de geração para geração. E nós poderíamos dizer da história das famílias espirituais, mas poderemos também falar da história dos valores que vão sendo trabalhados dentro de nós mesmos. Nós somos filhos, nós somos produtos da nossa elaboração mental, como ensina os benfeitores espirituais. Nós estamos num processo de uma colheita extraordinária quanto ao nosso passado, que para muitos religiosos é uma colheita danosa, uma colheita kármica, uma colheita de pagamento. E se quando nós começamos a pensar com vistas ao futuro, a entender como que se dá esse mecanismo do psiquismo entre o produzir, o colher e o semear, não é? Nós vamos verificando que nós estamos num ponto extraordinário da nossa evolução. Nunca estivemos tão bem. Olha o que eu vou dizer, viu, Fernando? Nunca estivemos tão bem, nunca estivemos tão santificados como agora. Olhando para o passado, mas observando o futuro, nós poderemos ter aquele sentimento, e a ideia é essa mesmo, que a gente só está começando. E que nós estamos dando o primeiro passo. Pai nosso que estais nos céus. Nós estamos em busca, Senhor, Senhor. É o despertamento. Você associou a palavra santificação com perdão. Se você me permite, quem sabe, Fernando, se a palavra santificação ela não está mais vinculada com o movimento chamado misericórdia. Santificação com misericórdia. Obviamente que o processo do perdão, da beneficência, da legítima caridade, ela que vai nos guindar à santificação. Não tenhamos dúvida. Mas a santificação dentro desse contexto apresenta para nós uma ideia extraordinária de uma conquista,
não é? O Fernando está dizendo que essa reflexão dele está no livro Vinha de Luz. Não, eu não estou discordando. Quem sou eu para discordar? Só estou colocando dentro do nosso contexto. Por isso é que, Fernando, eu te convido a não cometer um equívoco que nós espíritas estamos cometendo. E é uma questão até natural de lidar com as letras e querer ser fiel ao pensamento dos espíritos. Isso é extraordinário. Né? Isso é extraordinário. Só que eu pego um texto do Pão Nosso, tem uma interpretação do Emmanuel em cima de um versículo, ok? Aí lá na interpretação daquele versículo eu pego uma frase e uso essa frase dentro de um contexto que me interessa. Aí eu costumo dizer, não, mas é o Emmanuel que está falando. E na realidade nós temos que entender. Então, inclusive, eu chamo a atenção, amigos, um cuidado que nós devemos ter com as frases que a gente não coloca nos nossos contextos e a gente desqualifica, desconfigura o pensamento do autor. Deu aí? É só um comentário, Fernando, com todo respeito, com todo respeito à sua ponderação. Mas é isso mesmo. Então vamos voltar. O perdão é lei da natureza. O perdão é uma das expressões mais genuínas da caridade. Pergunta 886. Como que podemos analisar a caridade? Hein? Conforme Jesus nos apresenta. É benevolência, indulgência e perdão. Então a benevolência está linkada com a indulgência, como está linkada com o perdão. E no processo invertido também. O que importa para a gente verificar aqui, e eu convido vocês para refletirmos, sobre esse espírito de santificação, que na realidade, o espírito da letra, ou o espírito do projeto de santificação. Eu acho que agora deu lá. O espírito de santificação, ele passa de uma forma soberana sobre a ressurreição. Porque a ressurreição, o ressurgir, o ressurgir após a morte, é diferente, viu, gente, de reencarnação. É diferente de desencarnação. É voltar à vida numa nova base. Para que haja ressurreição, primeiro se estabelece a morte. Porque se não tiver morte, não tem ressurreição. Não sei se deu lá. Então, como que Jesus foi morto? Ele foi morto em combate externo? Não. Ele foi morto num combate íntimo, oferecendo no seu silêncio, na sua atitude, uma linha de indução mental para que nós entendamos o que vem a ser o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro oferece o quê? Oferece o que ele tem de melhor, né? Em tese, né? A ovelha oferece a lã. A lã é para que ela se cubra, para que ela se proteja. A ovelha, o cordeiro, estão oferecendo o que eles têm de melhor. Isso é simbólico. Então, naqueles tempos, havia o processo do sacrifício do cordeiro, sacrifício dos animais, para se obter, para agradecer ao Senhor da vida. Então, qual é a postura de Jesus se transformando no Cordeiro de Deus? Inclusive, é necessário a gente trabalhar com esses termos, explicando-os à luz da doutrina espírita, para que nós também não sejamos interpretados como aqueles que estamos querendo introduzir no movimento espírita os termos utilizados na antiguidade, principalmente
termos bíblicos, que são tratados muito mais como dogmas, como princípios que estabelecem doutrinas outras, como a católica, a protestante, enfim. Nós estamos aqui, por isso fizemos questão de trazer Allan Kardec, quando na Revista Espírita, vamos, se vocês me permitem, só para a gente fazer um paralelo aqui, para quem chegou depois, muitos pontos da Bíblia e do Evangelho e de outros autores sacros, em geral, são inteligíveis e mesmo não parecem irracionais, senão por falta de chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Nós lemos isso aqui. Então, nós estamos aqui para discutir esses pontos, possam ficar claros para nós. Deu lá? Então, continuando. A ressurreição é um processo que estabelece uma vitória. A ressurreição é uma abertura de uma laçada evolutiva, da espiral evolutiva. Porque essa trindade aí, ela é uma das facetas de uma laçada, de um ciclo evolutivo. Nós vamos estudar aqui, sem ser nessa semana, na próxima, que não teremos o Apocalipse essa semana, nós vamos estudar o simbolismo, vamos continuar verificando como que se dá, qual é o significado dessa história de evolução setenária. Vamos estar trabalhando isso com muita calma. O estudo do Apocalipse favorece isso para a gente. Deu aí? Então, quando a gente vence um processo, esse processo já nos guinda, ele já nos convida, ele já nos impulsiona a utilizar o fulcro irradiador da nossa mente para lançar novas ondas mentais. E a onda, quando lançada a partir do fulcro, ela se estabelece como um vórtice, ela se estabelece numa linha espiraloide e ela proporciona vibrações de acordo com a intensidade que nós promovemos essas ondas. E essas ondas, o conjunto dessas ondas, vão estabelecer os painéis vigorosos que nós vamos enfrentar na nossa realidade espiritual. Você vai ter que enfrentar. O mundo que nós vivemos, ele foi construído por nós mesmos. Eu não estou falando aqui do universo criado por Deus. Eu estou falando do universo que nós elegemos como morada espiritual a partir da nossa condição de filhos, que herdamos os recursos, os elementos do Pai. Lembremos do filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta muito para nós desse conteúdo. Ele pediu a parte dele da fazenda. Ele saiu para viver regaladamente. Ele plasmou, ele elaborou e ele foi colhendo os frutos por estar desconectado com a faixa evolutiva que a vida propunha para ele. O sofrimento decorre do afastamento do indivíduo dos seus projetos evolutivos. Do que nós estabelecemos como meta junto com os nossos benfeitores espirituais, que arquitetaram de uma forma exuberante o nosso projeto reencarnatório. Tá dando lá, gente? O assunto ele é pungente. E a gente tem que ir devagar, porque nós não vamos elaborando demais aqui e a gente pode perder a simplicidade do processo. Não é? Porque não é fácil falar de filosofia do psiquismo, dos projetos de educação espiritual,
de uma forma abrupta, de uma forma que não favoreça uma didática razoável de entendimento. Inclusive até para acompanhar o pensamento dos benfeitores aqui, para mim, que não é fácil. O pensamento deles está numa velocidade incrível. Tem hora que eu tenho que pedir misericórdia. Aí eu tenho que dizer, não, vamos trabalhar com mais humildade, com mais calma, porque eu estou sentindo saudade do meu pai. Eu preciso da conexão com meu pai. Porque quando a vara desconecta da videira, vai deixar de fluir a seiva, aí a vara morre, a vara seca. Capítulo 15 do Evangelho de João, para quem gosta de anotar. Vamos pesquisar? O meu pai é o promicultor, o dono da vinha, e eu sou a videira, e vós sois a vara que não estiver em mim. E depois de tudo isso, a vara será lançada onde? No fogo. O fogo purificador. Por isso, eu convido vocês a acompanhar o seminário com a gente sábado à tarde. Eu e o Afonso vamos fazer um trabalho sobre o precursor. Nós vamos falar muito disso nesse seminário e num próximo que vamos fazer no final do ano. Porque falar do precursor é falar de batismo. E não tem como falar do precursor, que é o precursor da felicidade celestial, como está escrito no livro Obras Póstumas, num contexto de equipe, de agrupamento, que são precursores. João Batista foi o precursor lá atrás. Os precursores dos tempos atuais estão resgatando o que João Batista simbolizava e nos mostrando que o batismo da nossa renovação é um batismo maravilhoso. Mas o batismo ainda do conhecimento, ele propõe. Agora, um batismo que Jesus apresenta é diferente, porque é batismo de fogo. O fogo que purifica. Aí a gente volta para a questão da santificação. E aí é trabalhar o sentimento que vai se sublimando, o sentimento que vai nos guindando a virtudes ainda incompreendidas por nós. Incompreendidas. Porque eu me coloco na galeria dos espíritos mais atrasados e eu fico aqui, meu Deus, o que realmente é caridade? Conceito é fácil, 886, benevolência, indulgência e perdão. Mas viver em plenitude essa caridade ainda é muito distante. Não é a minha realidade. É a realidade na qual eu estou me guindando, eu estou me projetando filosoficamente. Eu estou naquela linha que Jesus propõe. Eu sou o caminho. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele é o caminho. Eu estou assim, como os cristãos dos primeiros tempos. Eu estou buscando o quê? A sintonia com essa vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Estou buscando sintonia, estou procurando identidade. Agora, quando ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade é a segunda vinda dele. Segunda vinda, não é a primeira vinda. E a segunda vinda dele se dá em espírito, não se dá em carne. Então, se na primeira vinda eu estava buscando, ou estou buscando sintonia, na segunda vinda eu estou buscando estabelecer afinidade. E a afinidade não é filosofia, é ciência, é repetição, é fixação. Deu aí? É na segunda vinda que nós vamos operacionalizar a caridade. E a terceira vinda? É a vida. Mas fica para uma outra oportunidade. Tá dando para acompanhar, gente? O Fernando Henrique está fazendo alguns comentários, mas eu não estou vendo questões, né? São comentários entre o grupo.
Muito obrigado, gente, pelas participações. Se tiverem perguntas, por favor, elaborem. A Cleusa me ajuda aí a recolhê-las. Vamos lá. Então, a ressurreição, temos muito assunto. E eu tinha separado semana passada, eu tenho prestado muita atenção no que o Honório Abreu fala para a gente. Não promete muito no estudo de evolução, não, porque você não vai conseguir cumprir. E eu havia prometido para mim mesmo que eu ia trabalhar hoje, ainda dentro dos tópicos da ressurreição, 2 capítulos que eu não farei. Mas eu vou oferecer como dica para o estudioso que está aqui conosco atento. Vocês vão procurar o livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, a nossa alma querida Chico, na lição intitulada Maria Madalena, e a outra lição é intitulada Maria Madalena, é outra lição, A Mulher Adúltera. A Mulher Adúltera. Nessas 2 lições, existem abordagens muito especiais sobre a ressurreição de Jesus. A importância da ressurreição de Jesus. Se a gente for trabalhar, tá bom, fui vencido. Só para brincar com as palavras, porque eu não sou vencido que nada, eu sou apenas um instrumento. Vamos falar o seguinte: a ressurreição de Jesus, historicamente, é o fato mais extraordinário do Evangelho. Como define Emmanuel, é a seiva do ensinamento, é a ressurreição. Né? A seiva da evolução. A Marilac está falando assim, você está me lembrando o Cristo Consolador, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, querida. O Cristo Consolador. Ela pediu, pode? Vou quebrar aqui a ressurreição de novo. Do capítulo 5, Cristo Consolador. Qual item que você quer que a gente trabalhe, Marilac? Em relação à vinda dele? Ah, ok. Você está falando da primeira vinda, da segunda vinda e da terceira vinda. Não é isso? Ah, entendi. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, que senão eu vou mudar o contexto. Faz um comentário aí do que você quer que a gente explora, que eu prometo, Marilac, que volto aqui para trabalhar com vocês. Mas a ressurreição é a síntese. A ressurreição é o divino. A ressurreição é a vitória sobre a morte. A ressurreição é a comprovação. A ressurreição é o fator que aproxima o que é sutil para o real. A ressurreição materializa o mundo espiritual para o mundo terreno. Eu gostaria de trabalhar com vocês o contrário. A ressurreição guinda-nos, liberta-nos do mundo material para o mundo espiritual. É um convite para a gente retornar para a casa do Pai, mas de uma forma exuberante. E verificar que os testemunhos da vida, os testemunhos da carne, eles são passageiros, eles são transitórios, eles têm o seu nível de importância. Porque em todo o processo, amigos, da evolução, existe o nascimento, a vida e a morte. O nascimento, o crescimento, a velhice, a morte, aí vai no contexto. Aqui eu trabalhei 4 aspectos agora, mas podemos ir para 7 aspectos. Aí depende do contexto simbólico que a gente vai trabalhar. Para vocês verem como que é lidar com símbolos. Como que a doutrina espírita nos favorece. Como que Allan Kardec... O porquê que Allan Kardec brilhantemente nos
orientou a estudar a Bíblia, a estudar as Escrituras, para a gente verificar como que funciona esse mecanismo psíquico, como que se dá o fator relação mundo espiritual com o mundo terreno, como a mediunidade deixa de ser um simples mecanismo de intercâmbio para a mediunidade se transformar numa ferramenta que nos projeta a autoevangelização, porque a mediunidade, para ser bem executada, ela precisa de ser evangelizada. E para ser evangelizada, a mediunidade nos conclama às disciplinas, ao estudo, ao cuidado, à dedicação, à responsabilidade, à fraternidade e à ética evangélica, muito esquecida, malfadada ética nos tempos atuais, aonde não nos preocupamos nem em preservar a própria mediunidade. Mas são os tempos da semeadura, são os tempos da colheita. E acho muito interessante que vocês não têm noção a responsabilidade que a gente assume em fazer esses estudos. Porque nós viemos aqui com o sentimento mais puro possível. Desalojamos de qualquer interesse pessoal para vir aqui para estudar com vocês. E nós ouvimos por aí que nós somos pretensiosos e moralistas, no sentido de ficar passando conteúdos constrangedores, indicativos que são recados, como se nós tivéssemos autoridade para alguma coisa. Meu amigo, primeiro que eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para estudar. E graças a Deus nós temos muitos amigos que sentam à mesa conosco para estudar, para trabalhar conteúdo doutrinário. Agora nós fazemos isso porque nós somos os maiores, eu vou dizer miserável desse processo. Filho do Calvário. Filho do Calvário. O Fernando, olha o que é o estudo em grupo. Eu falei a mulher adúltera, mas o Fernando me corrigiu. No livro Boa Nova, o título é Maria de Magdala, está correto o que eu falei, e a mulher e a ressurreição. Ah, não, Fernando, você não está me corrigindo. É a mulher adúltera, é o texto, eu tenho certeza. É isso aí. Aí, eu até fiquei confundido aqui agora. Nós estamos aqui porque somos necessitados. Aí, Fernando, abre o livro Boa Nova, leia a lição Os 500 da Galileia, que você vai me encontrar lá naquele grupo. Não é aquele grupo lá dos tempos de Jesus, não. É naquele grupo que hoje se centuplificou. E eu sou um daqueles que estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, exatamente no dia 14 de junho do ano de 2016. Porque eu tive a notícia que Jesus partiu. E Jesus partiu. Jesus foi morto. Ele foi crucificado, morto, sepultado. E eu estou aqui como aqueles que recebemos muitos benefícios. E eu estou aqui como os 500 da Galileia, daqueles tempos lá de trás. Agora estou aqui dizendo, Jesus, aonde o Senhor está? Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu estou com saudade do Senhor. Senhor, Jesus, nos ampare. Para que esse mecanismo de troca, de aprendizado, nos ajude, Senhor. Para que a gente vença os óbices do caminho que não estão fáceis. Pedras
muitas pedras atiradas. E a gente costuma dizer que eu vou buscar um pensamento de Emmanuel, que respalda o que eu queria dizer. É um pensamento que do Emmanuel, que o Chico Xavier colocou numa carta que ele endereçou a Vantuil de Freitas, que está inserido no livro Testemunhos de Chico Xavier. Quando o Chico diz assim: sentindo dores, que enquanto existem poucos que fazem, existem milhões que criticam. Criticam os que fazem. Agora seria muito melhor se todos fizessem. Que todos pudessem contribuir, porque tem espaço para todo mundo. É muito melhor trabalhar, ocupar a mente com as coisas boas, do que sair por aí acusando, sair por aí prestando atenção na vida do outro. O outro é o outro. Mas nós precisamos de passar por isso, porque temos que ressurgir. A Meire está dizendo, há alguns anos tento seguir esse caminho de compromisso com Jesus. Como lidar com uma filha totalmente ligada à matéria e que nem fala comigo? Como fazê-la despertar? Meire, você me pegou na curva. Aí teve uma companheira que antes do estudo disse assim: o que queres que eu faça? Aí eu brinquei com ela, como num pensamento de Jesus endereçado para Paulo de Tarso, naquele momento que ele teve a visão em Damasco. Entra na cidade, na rua da direita, que eu vou dizer para você o que vai acontecer. Vamos refletir numa coisa, amiga. Nós estamos aqui em busca de Jesus. E para buscá-lo, nós estamos nos comprometendo. E comprometer a si mesmo em buscar Jesus é uma tarefa extraordinariamente bela, mas é desafiadora. E comprometer seguir Jesus, e por isso ele ressurge para nos atender e para dizer que a vida continua, é necessário que a gente utilize de uma dose chamada paciência. Porque a busca, ela já está sendo empreendida e por isso você está aqui. Você está aqui. Você já está buscando. E cada movimento, cada vibração crística, cada procedimento espiritual que os benfeitores estabelecem conosco nesse momento, porque todos aqui estão sendo abraçados. Essa tarefa aqui é uma tarefa que tem uma dinâmica de atendimento espiritual. Atendimento espiritual. Por isso, nem sempre os nossos estudos costumam atender os doutores. A turma que está expectante de muita informação costuma não atender. Porque o nosso trabalho ele tem o viés do estudo, mas eu digo com alma e coração, muito mais importante do que o estudo, primeiro é o nosso comprometimento em estar aqui entre amigos, respeitosamente, aprendendo uns com os outros, verificando que cada um tem uma forma de interpretar a vida. Que não tem nada errado, está tudo certo. Errado é quem acha que está errado. Eu aprendi isso aqui na Escola de Espiritismo em Belo Horizonte. Então, se não tem nada errado, mas se tem algo que nos incomoda, quem sabe isso que nos incomoda está dentro de nós mesmos e não tanto no outro.
O convite começa a bater na nossa porta nesse sentido. Nós estamos aqui porque somos nós que estamos nos despertando, nós é que estamos mortos. E talvez o outro que está lá indiferente, que nem conversa com a gente direito, ele está bem. Ele não está incomodado com isso, não. Aí como eu vou sair para cobrar? Eu não tenho autoridade. Então, aí a gente vai descobrindo que a gente pode mudar, sim, a nossa vida, a partir do entendimento que nós passamos a ter do que realmente seja uma boa vida. No caso, o nosso compromisso é com Jesus. Como pode ser uma vida com Jesus? É uma vida que ela vai nos oferecer amor. É uma vida que vai nos oferecer paz, que vai nos conceder equilíbrio, bom senso, razão, prudência, as virtudes, enfim. Mas para chegar nesse ponto eu vou ter que me esforçar. Agora o prêmio vale a pena, viu, querida amiga Meire? O prêmio é extraordinário. Porque a gente começa a verificar que Deus está nos provendo com tudo. Deus nos ama, Meire. Você é amada. Por isso você é sustentada por esse amor. Você, Meire, está sendo convidada, portanto, para amar a todos. Como Deus ama você, Meire. E Deus ama você sem te cobrar absolutamente nada. Deus, enquanto os homens brincam, Deus silencia, aguarda. Opere com tranquilidade, porque tudo na sua vida vai se renovar a partir da sua renovação. E você passará a ver, a envolver a sua querida filha de uma forma diferente. E isso vai tocá-la na hora certa. Que Deus te abençoe, Meire. Que Deus nos abençoe. Desculpe, Meire, mas eu não posso polarizar. Vamos ampliar. Jesus amado, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Então agora no versículo 5, e eu precisava de entrar nele, pra vocês verem, foi 1 hora da reunião só rememorando e ampliando, né? Pelo qual recebemos a graça. A graça, para muitos, é algo que vem de graça, para privilegiados. E, na realidade, a graça é a expressão da misericórdia. A misericórdia que nos oferece a partir de princípios de merecimento e de busca. Mas o acréscimo da misericórdia é um ingrediente que só Deus tem autoridade. Nós não trabalhamos com misericórdia. Certa feita, Emmanuel foi questionado sobre a diferença de justiça dos homens e a justiça de Deus. Emmanuel, sabiamente, disse que a justiça dos homens, a diferença é essa, que a justiça do homem cheira violência. A justiça de Deus se apresenta em misericórdia. Deu lá? Então, pela qual recebemos a misericórdia e o apostolado. A definir, então, o quê? Que pela misericórdia nós estamos recebendo o convite para sermos apóstolos. Agora, para sermos apóstolos, nós temos que exercer o apostolado. A gente inverte, a gente quer ser o apóstolo. A gente quer o cargo, mas esquece que o apostolado é a consequência do encargo.
Então você não tem que pensar na posição, no destaque, no nome. Nós temos que verificar a oportunidade de trabalhar. A Elisa está dizendo assim, eu vou pegar agora um pensamento da Elisa. A Elisa diz assim: saibamos conservar a fidelidade como quem alcança ininterruptamente a luz nas trevas, pois que, em muitos lances da vida, precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo. Ela trouxe um pensamento do espírito Batuíra. Que bênção, Elisa, que legal. Eu vou repetir. Precisamos muito mais de lealdade no espírito do que pão para o corpo. Aí mais à frente ela diz assim: penso que quem critica vocês todos que nos orientam na doutrina é porque falta exatamente isso que escrevi acima: lealdade. Certa feita o Chico disse assim, que quando se discute muito, a caridade fica por fazer. Eu sou de uma escola em que as discussões são no Evangelho. E a prática, tal qual as lições nos propõem. Obviamente que na hora de fazer, o colorido é pessoal. Mas se a gente não estiver focado no Evangelho, tudo fica mais complexo. Então, quando a gente para ficar discutindo sexo dos anjos, é um tema que eu vou dizer, que eu gosto muito de expressar esse termo, sexo dos anjos. Enquanto se discute sexo dos anjos, os anjos já estão numa outra faixa de operação. Então, alguns acham que discutir o sexo dos anjos é que vão nos colocar na galeria dos santos. E nós temos percebido que não é bem assim. Que estudar, verificar, analisar, concluir, faz parte do processo. Debater, extremamente salutar. Mas a obra precisa de ser realizada. Porque senão ficamos só no caminho. Aí não tem verdade. A gente acha que debater é para chegar na verdade. Não. Debater é caminho. Caminho é filosofia. Eu sou o caminho. Mas eu sou a verdade. Porque eu expresso filosofia, mas ajo com a ciência da sabedoria. E por isso tenho a vida. É o terceiro movimento. Eu sou caminho, verdade e vida. A vida é consequência do caminho, da verdade. Jesus enviou um grande filósofo que viveu no Egito, que é um dos pais da filosofia clássica da antiguidade. Muitos princípios de muitas religiões chegaram com esse agrupamento, que viveu na época de Hermes Trismegisto, no Antigo Egito. E Hermes tem um pensamento extraordinário que diz assim: o caminho se faz no caminhar. A filosofia se faz nas expressões que consolidam-a na vivência. O caminho se faz no caminhar. Jesus é o caminho. Ele expressa um projeto educativo. Mas ele não vive isso para você. Compromisso com Jesus é conhecer o projeto dele. Ou o projeto que ele representa, porque o projeto não é dele. O projeto é de Deus. Ele e o Pai somos um. Ele é tão... A mente crística brilha com tanta expressão, de uma forma tão exuberante que não existe palavras para definir, que é como se fosse dele. Mas o projeto divino, ele precisa de ser sentido, crido, compreendido. Mas a aplicação não pode ser de Jesus. O caminho é seu. O caminho é meu.
O caminho é de cada um de nós. Você constrói o seu caminho. Observemos bem que extraordinário é isso. Nós todos estamos envolvidos num contexto de um mundo egóico. Sabe por que os filhos são difíceis? Porque nós, pais, somos difíceis. Porque nós complicamos. Então, vamos refletir que tudo o que está acontecendo no contexto da sociedade é um fruto de uma semeadura de longo prazo. E que nós não vamos resolver a toque de caixa. Agora, se não tiver Jesus no coração, se não houver paciência, se não houver perseverança, tudo se torna mais difícil, não tenhamos dúvida. Por isso, obediência da fé é entre todas as gentes pelo seu nome. E é todas as gentes, não é só os judeus. Todas as gentes. Todas as gentes. A obediência no capítulo 5, nesse versículo 5, eu separei aqui a fé e a obediência. A fé e a obediência. Eu separei a carta Romanos também, capítulo 12, versículo 3. Olha que exuberante. 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A graça é dada a cada um segundo a medida. Olha que extraordinário. Por isso, não queira saber muito. Queira saber o que é possível, o que vem a ser prático para você, para que nós possamos melhorar um pouco da nossa vida. Mas, no versículo 6, eu vou caminhar mais um pouquinho, gente, porque o desafio aqui hoje não está fácil, não. Entre todas as gentes, pelo seu nome, trabalhar em nome do Cristo e não em nome pessoal. Não é em meu nome, é em nome do Cristo. Não é em meu nome, é em nome do Cristo. Eu não posso caminhar, não. Nós vamos ficar no versículo 5 hoje. Versículo 6 e o 7 eu prometo trabalhar semana que vem. Pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O seu nome é um convite para despersonalização. Nós trabalhamos para o Cristo, por Cristo, em Cristo. Não podemos trabalhar em meu nome. Em meu nome. É natural que nós nos estabeleçamos a nossa conduta, as nossas práticas, o nosso envolvimento no próprio contexto da divulgação da mensagem, em pessoas, em instituições. Por sinal, é um compromisso que, particularmente, eu assumo com o movimento espírita. Veicular história. Trabalhar história. Deixar registrado para a história o que é importante, os feitos, as experiências. É um pouco da característica, é um dos ingredientes do trabalho que eu, como indivíduo, faço. Desse tamanhozinho o meu trabalho.
Por isso, vira e mexe, eu estou demonstrando, apresentando documentos, fotografias, vídeos, áudios, porque o futuro precisa desses elementos. O futuro, por certo, irá utilizar de muitos recursos que nós podemos oferecer para que uma história seja contada de uma forma edificante no amanhã. Por isso que nem sempre a gente pode se deter na periferia das palavras ou das discussões. Nós temos que realizar. E nós realizamos em nome do Cristo, em nome das forças que nos impulsionam, dos espíritos que tutelam os nossos trabalhos. Eu digo entre os meus pares, os meus parceiros, os meus amigos trabalhadores, que uma das coisas que a gente tem procurado refletir no movimento espírita são sobre as portas que se abrem e as portas que se fecham. Porque a vida vai nos demonstrando por sinais emblemáticos, claros, objetivos, particionados, mas sempre a vida conversa conosco através dos sinais. E os sinais são muito claros para que a gente se coloque na condição do melhoramento pessoal. E os painéis vão se abrindo, as portas também, os convites chegam, e a gente vai verificando. E esse é também um grande desafio. A porta que liberta e a porta que pode, acessada, nos engaiolar. E para engaiolar, para nos aprisionar ou para nos manter estacionados, os convites são muitos. São muitos. São muitos. Desde que o homem é dotado de razão, os convites são muitos. Nós vamos encontrar Moisés nos alertando na queda do paraíso. Símbolo adâmico, da raça adâmica, apresentada por Kardec na explicação, no símbolo que, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que o Adão representa as nossas facetas racionais, a Eva, o sentimento, que precisa de ser cuidado, a serpente, como as ilusões, nós nos permitimos conspurcar, adulterar, distanciar do grande projeto. E disse Deus: do fruto da árvore do bem e do mal não comereis, porque se comereis, morrereis. É alertiva. Então nós temos o desafio da descoberta. Enquanto eu não sei, o que eu faço é lei. Quando eu sei, a lei, o pecado habita em mim. São expressões paulinas que a gente vai estudar aqui. Tem tudo a ver com nesse sentido. Então nós estamos num mundo que ele atingiu o ápice do crescimento intelectual. Nunca o homem teve tanta informação quanto agora. Aliás, a gente observa os filósofos, os estudiosos, os tratadistas alertando que a internet hoje se tornou um boom de informação. Mas você não estuda na internet. Você não aprofunda conhecimento na internet. Aqui existe uma gama de informações que nem sempre são verdadeiras. Mas o homem está se informando. Hoje, numa velocidade incrível, você sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Não é verdade? Hoje tem câmera para todo lado. Sorria, você está sendo filmado. Hoje, nós fazemos questão de apresentar-nos para a sociedade
Queremos tirar um selfie, mostrar que estamos felizes. E por isso os sorrisos são, muitas vezes, até exuberantes. Mas os estudos vão mostrando que são fogos factos. Que, na realidade, nós precisamos de, ao invés de buscar um mundo, de continuar alimentando um mundo filosófico no sentido do estabelecimento ou da permanência nas questões que nos distanciam do real, do essencial, do que efetivamente estamos investindo para o aprimoramento. É muito mais simples, é muito mais fácil, talvez é muito mais prazeroso ficar em casa do que enfrentar um ônibus, atravessar uma cidade, pegar um metrô para ir numa casa espírita para assistir uma palestra. É muito mais cômodo a gente ficar entre familiares do que sair de casa no frio, na chuva, no sol escaldante para visitar alguém no hospital. Então, nós estamos ainda alimentando por uma posição egóica, uma posição vaidosa, aqueles princípios que nos colocam na condição da acomodação. O mundo atual, o tempo todo, está nos dizendo, está nos apontando para uma nova humanidade que está frutescendo, que está sendo preparada para nascer em algum tempo. Uma sociedade que dá gritos, mas ainda está muito distante de se consolidar como uma sociedade ética, fraterna, igualitária, onde a liberdade, uma liberdade espiritual que nos vincula a compromissos, e não uma libertinagem que luta para respaldar tudo, para dizer que está tudo certo e que ninguém pode nem questionar. Aí você vai dos extremos ao outro extremo. O chulo, muitas vezes, se torna a moeda mais valorizada e os valores que definem a história e as projeções mais elaboradas entram num verdadeiro choque, um paradoxo. Então tem determinados momentos que a gente sente como se a gente está diante de frutos teratológicos que estão muito distantes do razoável, do equilíbrio, do bom senso, do respeito. Boa Nova propõe uma vida de amor, não propõe uma vida de sexolatria. Boa Nova propõe para nós uma vida em que as forças sexuais da alma se projetam o ser para criações extraordinárias em todos os âmbitos da arte, da poesia, da música, da beleza, da espiritualidade, da mediunidade, e etc, etc, etc. Jamais para nos vincular naqueles rincões trevosos que nos assolam, que nos assustam, e que o resultado é a queda do paraíso consciencial, daquela condição de segurança espiritual. Não podemos simplesmente dizer que está tudo certo, porque os direitos humanos, e aí entra nas discussões, e as leis e as letras respaldam discursos que ensandecem, que obscurecem, que hipnotizam e que não revelam, muitas vezes, aquelas arquiteturas trevosas, mas de mentes extremamente inteligentes, que manipulam o povo, que garantem a fomentação do individualismo, da separatividade, do assolamento às famílias, da quebra das bases que propõem as espiritualidades,
E por isso existe uma proliferação, uma virulência de poder, de sensualismo, de intolerância, de radicalismo, de materialismo dentro de todos os setores da sociedade, e o que nos deixa pesarosos dentro dos próprios templos que deveriam se manterem na condição lídima, pura, fiel, para divulgar uma mensagem que possa auxiliar o grande povo, a grande nação, a descendência que nos arquétipos junguianos, né, dentro dos princípios que estão, vamos dizer assim, sendo cada vez mais dinamizados pelo Cristo para irradiar para a humanidade, ficam como que obliterados, porque nós alimentamos forças, pensamentos de medo, de culpa, de ódio, de rancor. Não é esta a proposta do cristianismo. Quando Paulo vem dizer para nós, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, obediência significa comprometimento. A fé, que vem de fidelidade. Estamos nos propondo para o cristianismo, sendo fiéis ao Cristo? Então nós precisamos de sermos obedientes àquilo que a gente acredita. Uma amiga me disse, puxa vida, eu estou com quase 60 anos de idade, finalmente agora eu me sinto como que me libertando de uma sociedade que me oprimiu durante tanto tempo. E eu disse para ela, que Deus seja louvado. Ah, Carlos Alberto, agora eu vou viver em paz. Aí eu disse para assim, louvado seja Deus. O que você quer dizer com isso? Que Deus seja louvado porque você está se libertando. Mas quando você fala que agora você vai viver em paz, louvado seja Deus. Porque agora que você está se libertando, significa que agora é que você, livre, pode falar da liberdade. Agora que você está liberta em Cristo, você pode contar pelas suas expressões verbalísticas, poéticas, habilitadas por mãos capacitadas, você pode escrever poesias, livros de atitudes que mostrem para as pessoas que elas também se libertarão com Jesus. Que Jesus ressurgiu dos mortos para nos mostrar que nós estamos já nesse processo de ressurreição. Mas antes da completude da ressurreição, é necessário nós perpassarmos a senda da dor, da crucificação. Porque não podemos falar de cristificação sem crucificação. Este é o ponto. É aí que os benfeitores estão nos mostrando. Todos nós estamos aqui para nos irmanarmos, para oferecermos o melhor, para de alma e coração trazermos Jesus para junto da gente, nesses momentos de estudo do Evangelho, mas convidar Jesus também para Ele estar conosco, no nosso coração, no nosso lar, na nossa família, nas nossas tarefas profissionais, nas nossas atividades nas casas espíritas, nos templos, na igreja, seja onde você frequenta, amigo, ou se você não frequenta lugar nenhum, quando você estiver no ônibus, na sociedade, quando você estiver sozinho assistindo um jornal, vendo uma notícia complexa, triste, viva Jesus. Envie como um apóstolo, obediente ao que você acredita, as vibrações para todas as gentes, não é só para judeu, não é só para espírita, não é só para católico, é para todas as gentes. Para todas as gentes. Por quê?
em todos os lugares, Jesus está presente. E em tantos lugares poderíamos ter a certeza desta presença na intimidade de cada coração. De coração plenamente agradecido. Eu agradeço a presença de todos. Gostaria muito de ter avançado no versículo 6º e 7º, mas vai ficar para a próxima semana, porque o nosso tempo se foi. Eu envio um abraço de profunda gratidão a todos aqui presentes, a Elisa, a Meire, o Leonardo, a nossa amiga Cleusa, o Arnaldo, a todos que participaram do chat, e peço a vocês desculpas, porque na próxima quinta-feira não haverá o estudo do Apocalipse, porque eu teria um compromisso numa casa aqui em Belo Horizonte, mas amanhã nós teremos transmissão direto da FIAC, com o Evangelho e Vida, com o Vladimir, que vai falar sobre Bezerra de Menezes, e na sexta-feira nós estaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, e eu aproveito para convidá-los para o sábado, a partir das 14 horas, com o seminário, com o precursor, João Batista, com a nossa participação e com a participação do Afonso Chagas, nosso amigo, irmão do peito, direto da FIAC, para todos vocês. Nestas vibrações, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade, por esse momento tão especial para as nossas vidas, que possamos, envolvidos por tantas vibrações benéficas, por tantos recursos que nos foram oferecidos, nos despedir, suplicando ainda as bênçãos para todos que sofrem em humanidade. E assim, agradecendo a presença dos benfeitores que estão à nossa volta, dentro do nosso coração, nos inspirando, nos ajudando, que eles recebam também o nosso afago, o nosso amplexo, de muito carinho, de muito reconhecimento a tantas coisas boas que eles têm feito por nós, inclusive garantindo o nosso emprego espiritual, apesar desta dificuldade que campeia para todo lado. Muito obrigado a todos e nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima, se Deus quiser.